Fique de pé, por favor. Vamos ler Evangelho de João 13, versículo 1 até o versículo de número 17. Preste bem atenção. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou uma capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, se vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor se utilize desta hora e fale poderosamente, de maneira sobrenatural, distinta e individual em cada indivíduo, cada pessoa aqui, para a glória do teu nome. Promova transformação em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode sentar. Deus te abençoe. Eu quero tratar com você esta noite sobre o seguinte tema: a quem você está servindo? A quem você está servindo? O servo é relevante a quem ele serve. O servo é relevante a quem ele serve. Você que me ouve nessa noite, você que me ouve, eu creio e acredito que a maioria dos que aqui estão me ouvindo, na plateia, crê em Jesus como Senhor absoluto. Mas, se alguém não crê em Jesus como Senhor absoluto, é uma decisão pessoal e particular de cada um que nós respeitamos. Nós cremos em Jesus como Senhor absoluto de todas as coisas. Agora, crendo ou não, existe um consenso entre os que creem e os que não creem, inclusive ateus concordam de que o maior líder de todos os tempos que já passou sobre a face da terra chama-se Jesus Cristo. Crendo em Jesus ou não como Senhor, é consenso geral
de que o maior líder de todos os tempos, que já passou por este mundo, é o Senhor Jesus Cristo. Ora, se ele é o maior líder, com toda certeza, todos nós, os que creem e os que não creem, podem aprender com Jesus. Podem aprender com a pessoa de Jesus, crendo ou não nele, porque ele é o maior líder de todos os tempos. Uma das máximas do ensinamento de Jesus é: melhor coisa é dar do que receber. É uma das máximas do ensinamento de Jesus. Diante desses ensinamentos, nós podemos concluir que as pessoas mais felizes são aquelas que investem o seu tempo em servir outras pessoas. As pessoas mais felizes são aquelas que investem o seu tempo em servir o próximo, em servir o outro. Perguntaram certa feita a um grande psiquiatra, vou tentar falar o nome dele aqui, chamado Karl Manege. A pergunta foi: o que é que o solitário deve fazer? O que é que o cidadão que vive em solidão precisa fazer para ser livre ou para vencer a solidão? A resposta desse psiquiatra foi: esta pessoa precisa sair de casa, trancar a porta, atravessar a rua, encontrar alguém que sofre e ajudá-lo. Para alguém que está em profundo sofrimento de alma, a orientação é: se disponha a ajudar o próximo. Se disponha a servir o próximo. É o melhor remédio que pode existir. Você se dispor a ajudar o próximo. Eu tive um momento essa semana indo para o grupo familiar. Eu sexta-feira tive uma sexta meio para baixo. Né? O homem é assim, nem sempre ele mostra que ele está para baixo. O homem às vezes está para baixo lá dentro e aqui fora ele está parecendo o He-Man. Não é? Mas sexta-feira eu estava meio para baixo. E, para falar a verdade, eu não estava nem com pique para ir para o grupo familiar. E eu aqui comigo dizendo: Senhor, hoje se eu pudesse eu ficaria. Mas eu fui lá no grupo familiar em que o pastor Egberto é líder, na casa, na residência de minha mãe. E de lá depois fui onde o presbítero Elton é líder, na casa, na residência do nosso irmão Lucas e Gi. Ao chegar na casa de minha mãe, já tinha alguns irmãos. Ao cumprimentar, ao sentar, e logo após chegou o pastor Egberto e mais algumas pessoas. Ao cumprimentar uma criança, naquele momento meu dia mudou. Porque eu estava ali para servir. Você quer vencer circunstâncias de tristeza no coração? Se disponha a servir o outro. Se disponha a estender as mãos para o outro. É o melhor remédio. É a melhor coisa que você pode fazer. Jesus ensinou. É um dos ensinamentos dele, em Mateus 7,12. Faça aos outros o que querem que eles façam a você. Faça ao seu próximo aquilo que você quer que o seu próximo faça a você. Então, se você quer receber carinho, o ensinamento de Jesus é: dê carinho. Você quer receber amor, o ensinamento de Jesus é: dê amor. Você quer receber elogios, o ensinamento de Jesus é: elogie. Você quer receber abraços de amigos, o ensinamento de Jesus é: abrace. Faça ao outro o que você quer que o outro faça a você. Se nós concordamos,
crendo ou não em Jesus como Senhor, que Ele é o maior líder de todos os tempos, nós precisamos olhar para Jesus como um professor, como de fato Ele foi, um rabino. O ministério, em primeira instância, de Jesus é ensinar. Jesus, o ministério primordial dele é o ensinamento. E quando ele está indo ensinar, ele promove milagres, mas ele está a caminho para ensinar. E no caminho, ele faz um monte de situações. Mas ele está caminhando para ensinar. O ministério de Jesus é o ensinamento. Então veja bem, a leitura que fizemos se passa em um ambiente fechado. Ele promoveu um jantar, a última Páscoa, a última ceia, e este ambiente é uma sala. Ele colocou os seus 12 discípulos para jantarem com ele. Então, onde Jesus está fazendo, com quem ele está fazendo e como ele está fazendo, tem os porquês e os praquês. Tudo o que Jesus fez não foi à toa. Tudo o que Jesus fez, ele tem princípios de ensinamento. Tudo. Se você, lendo a Bíblia, vê que Jesus parou para falar com um cego, é porque Jesus está querendo ensinar alguma coisa ali. Jesus entrando no tanque de Betesda, é porque ele está querendo ensinar alguma coisa ali. Jesus curando uma pessoa diante de uma multidão e dizendo, vem para cá. Alguém me tocou. Senhor, uma multidão. Não, alguém me tocou. Ele está querendo ensinar alguma coisa. Jesus não faz nada por acaso. Nada. Tudo que Jesus faz é para ensinar. Tudo. Então, eu quero que você pense, leve a sua mente agora, nesse episódio de que eles estão em uma sala, fechados, e tem 12 pessoas, com Jesus 13. 13 pessoas nessa sala. Talvez tenha mais, mas que nós entendemos nos relatos, 13 pessoas. 13 pessoas nessa sala. Jesus, com toda certeza, não poderia lavar os pés de uma multidão. Mas ele pode lavar os pés de 12 homens. Jesus, ele pode ser um referencial para uma multidão, mas ele não consegue cuidar bem de uma multidão. Mas de um grupo pequeno ele consegue cuidar bem. Então tudo que Jesus está fazendo tem um porquê. Ele está em um local fechado. Existem situações que nós só vamos expor no aconchego da comunhão, no aconchego do relacionamento. Ele não vai expor os seus discípulos ao ridículo diante de outras pessoas. Então o que ele está para fazer aqui, ele está ensinando. Tem coisas que você precisa tratar com as pessoas individualmente. Tem coisas que você precisa cuidar de um pequeno grupo, e esse pequeno grupo você precisa focar. Você precisa servi-los, você precisa cuidar e cuidar bem, individualmente de cada um. Porque todos são importantes no reino dos céus. Veja, vamos aprender com Jesus então. Jesus detectou, porque a Bíblia diz que eles estão na mesa, eles estão com a ceia servida, e agora Jesus pega uma bacia, enche de água, pega uma toalha e começa a se pôr para lavar os pés dos seus discípulos. Isto é um hábito dessa cultura de Jesus. Veja, eles andam de sandália e muitos até descalço, em estradas sem pavimentação, estradas de chão batido, e andam muito. Então, quando eles andam, é natural, quem já morou no sítio sabe disso, que quando você toma banho e sai para fora, e precisa andar uma caminhada relativamente grande, você vai sujar os pés.
com o pó da estrada. Você vai ter sujeira nos pés, com o pó da estrada. E um dos hábitos, você vai ver isso acontecendo lá com Abraão, você vai ver com Rebeca, você vai ver um monte de textos bíblicos falando isso. Que quando chega um visitante, uma das coisas que o anfitrião oferece para essa pessoa é uma bacia com água para ela lavar os seus pés. Porque ela caminhou muito tempo e ela precisa lavar os seus pés. Então, a primeira situação que eu quero pensar com você aqui é que Jesus detectou aquilo que todo mundo consegue detectar com facilidade, que os pés deles estavam sujos. Imagine você sentado junto de Jesus. Aí você olha para Pedro e fala: "Aí, Pedrão, o pé está sujo." Aí Pedrão olha para Tiago e fala: "É, mas o seu também." Primeiro princípio que nós precisamos ensinar ou aprender: que todos sujamos os pés. Não é ensinamento de Jesus eu apontar a sujeira. Não é. Detectar a sujeira é uma coisa. Eu apontar para condená-la é outra. Não é ensinamento de Jesus, nem que os próprios discípulos aponte e acuse. Você está com o pé sujo, hein, Bartolomeu? Aí Tomé, que não crê muito, fala: "Eu preciso ver." Aí Bartolomeu olha para Tomé: "Olha para o céu, rapaz, que o céu está sujo também." Jesus detectou a sujeira. João 13, versículo 10, o texto que nós lemos. Mas veja um detalhe muito legal aqui. Ele diz assim: "Assim disse Jesus, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés." Ele está dizendo: vocês todos já tomaram banho, mas os pés se sujaram na caminhada. Quem já tomou banho está completamente limpo, mas precisa lavar os pés. Vocês estão limpos, isto é, olha aí, isto é, todos menos, ele está se referindo a quem? A Judas. Todos tomaram banho, menos um. Veja aí, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: todos menos um. Todos vieram caminhando na mesma caminhada. Todos sujaram os pés. Mas Jesus está fazendo distinção. Tem um no meio de vocês que não tomou banho. Mas o banho que Jesus está dizendo aqui, ele não está falando de um banho que você tomou hoje, se pôs debaixo do chuveiro. Ele está falando do banho da regeneração. Ele está distinguindo dois tipos de pessoas aqui. Primeiro tipo de pessoa que ele distingue é que aqueles que tomaram banho. Veja, aqueles que passaram pela regeneração, em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, tome nota, depois você dá uma olhada lá, diz: ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, ele está falando, tem 11 de vocês que já tomou banho. Que banho é esse? Já foram lavados pela lavagem da regeneração em Cristo Jesus. Vocês estão limpos espiritualmente falando. E quem já tomou o banho da regeneração precisa lavar somente os pés. Agora tem é o segundo grupo, ele vai distinguir dois grupos, que ainda não tomou banho. Todos menos um. Judas andava com Jesus, preste muita atenção nisso. Judas andava com Jesus, mas não é porque ando com Jesus que já me banhei nas águas da regeneração. Judas andou 3 anos com Jesus, mas ainda não tinha se banhado nas águas da regeneração. E é necessário, em João 3 e 5, é um dos ensinamentos de Jesus para Nicodemos. O que é que eu preciso fazer para ser salvo?
Em síntese, a conversa é: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer do alto, nascer de Deus. E no versículo 6 ele vai dizer: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aprenda uma coisa, querido. Existem pessoas que estão caminhando com Jesus e que já passaram pelo banho da regeneração. Mas existem pessoas que estão caminhando com Jesus e que ainda não passaram pelo banho da regeneração. Agora, o que é importante nós entendermos que todos os que caminham com Jesus é inevitável se expor ao pó da estrada. Todos que caminham com Jesus, sendo regenerados ou não, vão ter os seus pés contaminados pelo pó da estrada. Todos. Na caminhada, você se expõe ao pó. É impossível você sair em uma estrada de terra e ao caminhar por ela, não sujar os seus pés de pó. Que caminhada é esta, pastor? É a caminhada da sua vida. Você caminhar com Jesus, a sua vida, você vai ter os seus pés sujos pelo pó. Mas não é quem tem os pés sujos pelo pó e já tomou banho. Jesus disse: você está limpo, só precisa lavar os pés. Agora tem pessoas que caminham com Jesus e além dos pés estarem sujos, todo o seu corpo está sujo, porque não passou pelo banho da regeneração. Então, isso é muito importante. Todos que caminham com Jesus expõem-se à sujeira da caminhada. Expõem-se ao solo árido, ao sol, à poeira, às dificuldades, e os pés vão se sujar. Isso é muito importante a gente entender. Aí você pergunta: pastor, mas o que é a sujeira da caminhada? Eu relatei algumas coisas, tem muitas. O que é a sujeira da caminhada? Tem pessoas que foram regeneradas, mas na caminhada foram chateadas por alguém. Olha o pó da estrada. Na caminhada, elas foram feridas por alguém. Na caminhada, elas foram magoadas por alguém. Na caminhada, elas foram decepcionadas por alguém. Na caminhada, elas estão sofrendo aflições da vida. É o pó da caminhada. E eu preciso te dizer que esse pó, infelizmente, é inevitável. Infelizmente, servindo Jesus ou não servindo, existe um pó na caminhada. E é inevitável. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A caminhada em algum momento vai te trazer aflições. Na caminhada em algum momento alguém vai te decepcionar. Na caminhada em algum momento alguém vai te trair. É o cenário montado aqui por Jesus. Na caminhada, em algum momento, alguém que andou lado a lado com você anos e anos, vai te entregar com um beijo. É o pó da caminhada. E eu preciso te dizer que esse pó é inevitável. É inevitável. Existe um pó que eu preciso tentar fazer você entender. Eu vou dar um exemplo aqui. Música secular mundana é um pó da caminhada, pastor? A gente vira e mexe, ouve alguém perguntar isso. Música secular mundana é um pó da caminhada? Veja. Jesus diz que quem se banhou precisa tomar banho de novo? Precisa só lavar os pés. Música mundana é um pó da caminhada. Mas é pecado, pastor? Jesus não está dizendo que eles pecou, está dizendo que eles pecou?
Mas Jesus está dizendo, não pode continuar assim. Esse pó não faz parte. Precisa ser limpo. Por quê? Pensa em um morador de rua. Se eu que estou cheiroso e bonito aqui, se eu não falar que eu sou bonito, alguma coisa aconteceu de errado, né? Eu vou corrigir isso. Você que está cheiroso e bonito aqui, se você ficar um dia sem tomar banho, no dia seguinte o seu cheiro vai ser esse mesmo cheiro agradável que está hoje aí? Se você ficar 2 dias sem tomar banho, vai continuar esse mesmo cheiro agradável aí, desse perfume gostoso que você passou? Se você ficar 3 dias sem tomar banho, 4, 5, o que acontece? Quanto mais tempo sem se banhar, mais sujo fico e mais fedido me torno. E isso independe de quem seja. É ou não é? Pode ser o rei, pode ser o plebeu. Independe de quem seja. O que é que Jesus está dizendo? Esse pó, se ele se acumular, ele vai te contaminar inteiro. Começa pequeno, mas vai crescer. Você está entendendo, sim ou não? Então, música mundana é pecado? Eu vou ler um texto que está em 1 Coríntios 10 e 23, diz: alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Eu posso, pastor, você pode. Tudo me é lícito. Em outra versão vai dizer, mas nem tudo me convém. Convém? É pó da caminhada. E se esse pó se acumular, o que estava aqui vai vir aqui, e daqui a pouco você está com o seu corpo todo contaminado. Então o que Jesus está ensinando é, quando você está caminhando, diariamente você precisa banhar os pés. Diariamente você precisa confessar. Diariamente você precisa chegar diante de mim para eu te lavar. Aos discípulos dele e para nós ele disse, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. É a palavra que nos lava. O segundo passo que Jesus está ensinando aqui é que toda sujeira precisa ser limpa. Ele está dizendo, em você que está com o corpo banhado, os pés também precisam estar limpos. Ele está dizendo, o todo precisa estar íntegro. O todo precisa estar limpo. Não é só parte, é o todo. Quem está sujo, é o que ele está dizendo, precisa ser banhado completamente. Quem está sujo e quem não tomou banho. Agora, quem tomou banho, precisa banhar apenas os pés. A sujeira é fácil de ver. Os discípulos conseguiram ver a sujeira do outro. Olha aí para o pé da pessoa que está sentada do seu lado aí, vê se está sujo. Está sujo? Não deixa ele tirar o sapato, não. Tira não, Alex, pelo amor de Deus. Kleber, não tira não. Ajuda nós, irmão. Pé sujo mostra vulnerabilidade. Pé sujo ensina que todos nós somos vulneráveis ao pecado. Todos nós precisamos tomar cuidado. Todos nós, na caminhada, nos expomos e estamos sujeitos a pecar. O que a Bíblia ensina, que aquele que está de pé cuide para que não caia. Então, pé sujo mostra que eu e você estamos vulneráveis. Agora, quando eu estou com os meus pés sujos e eu permito que o outro lave, eu estou mostrando humildade. O compartilhar com o meu irmão. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns para com os outros, para que sareis. O eu compartilhar o meu
pecado com o meu irmão, o meu pequeno deslize, aquele rancor que está no meu coração, para o meu líder, para alguém que possa me aconselhar, é você ser banhado nos pés. Isso ainda não é uma cólera, isso ainda não é uma ira, é apenas algo que está querendo brotar, é pó da caminhada. Confesse. E permita que o seu irmão lave os seus pés. Entenda, meu irmão, quando alguém vier confessar um pecado a você, você, assim como ele, é sujeito ao pó da caminhada. Quando alguém vier confessar um pecado a você, não o condene, se disponha a lavar os pés. Porque aqui Jesus está deixando claro isso, ao compartilhar é a humildade. Lavar os pés mostra eu estar disposto a servir. Lavar os pés é eu me dispor a servir, com um detalhe: servo não condena. Servo serve em obediência e amor. Olha para a pessoa do seu lado. É um servo assim como você. Então você e eu não temos direito de condenar um ao outro. Mas eu e você precisamos servir um ao outro. Precisamos estar dispostos a lavar os pés um do outro. O servo não aponta. Você vê Jesus apontando o erro deles? Tá vendo? Eu falei para vocês não virem lá pela estrada de Jericó. Vocês são teimosos. Eu não falei para você? Se vocês tivessem vindo lá pela rua direita e passado na frente da casa de Ananias e chegado na casa de Simão, o curtidor, aí pegava aquele caminho de atalho, vocês tinham chegado aqui e não tinham sujado os pés. Eu não falei para vocês, mas vocês são teimosos. Servo não faz isso. Servo, quando chega alguém que está com os pés sujos, ele se dispõe a lavar os pés, sem condenar, sem apontar. Porque preste atenção nessa máxima do ensinamento de Jesus. O servo só é relevante se ele se dispõe a servir. O servo só é relevante se ele se dispõe a servir. O servo é relevante a quem ele se dispõe a servir. O servo é útil para quem ele se dispôs a servir. A quem você tem se disposto a servir, meu irmão? A quem eu e você, nós, estamos nos dispondo a servir? Veja, Jesus não está dizendo que não tem que ser limpo. Ele está colocando duas situações distintas. Ele fala, tem que ser limpo. Repita comigo, a limpeza é necessária. Versículo 8 do capítulo 13, ele diz assim, Pedro, e é uma atitude que eu acho que eu vou tentar fazer você entender o que Pedro fez aqui. Eu acredito que eu faria a mesma atitude de Pedro, eu acredito, não sei você. Preste atenção. No versículo 8, Pedro vai dizer assim, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está dizendo, a limpeza é necessária. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então qual que é a atitude? A atitude de Jesus é pegar a bacia, se dispor a servir, é detectar a sujeira, ele não faz vista grossa à sujeira, ele vê que está sujo, mas ele não expõe isso, ele não condena. Ele vê a sujeira, ele olha para a sujeira e ele vai lavar e enxugar. Vai mostrar a intenção de Jesus é limpar a sujeira. A atitude de um servo não é de condenar, a atitude de um servo é de limpar a sujeira. Você está entendendo, sim ou não? O seu dever não é condenar ninguém. O seu dever é pegar bacia e toalha e se dispor a lavar os pés, a limpar os pés do seu irmão. Este
é o nosso dever. Pasme, meu irmão. É Jesus que está lavando os pés. É Jesus quem está lavando os pés. Sabe por quê? Porque Jesus veio para servir. Mateus 20 e 28, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Veja a pergunta de Pedro: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus vai dizer: vou. A atitude de Jesus é: vou. Se coloca no lugar de Pedro. Se coloca no lugar. Você está sentado e Jesus se põe de joelho para lavar os seus pés. Eu entendo que a mesma atitude que Pedro teve, a maioria de nós teria. De jeito nenhum, eu não sou digno. De jeito nenhum, não vai lavar o meu pé. Eu não sou digno de o Senhor ficar de joelhos diante de mim. Eu não sou digno do Senhor pegar uma bacia e se colocar prostrado diante de mim, tirar as minhas sandálias e lavar os meus pés. Eu não sou digno. Deixa eu te ensinar. Jesus veio para te servir. Você sendo digno ou não, Ele quer lavar os seus pés. Não importa a sua dignidade. Importa se você recebe Jesus como um servo para lavar os seus pés. Não importa o tamanho da sua honra. Não importa o que você vai fazer amanhã. Porque até aos pés de Judas ele lavou. Não importa se a partir do momento que ele se colocar aos seus pés, Jesus aos seus pés, e lavar os seus pés, não importa se você vai sair e traí-lo, não importa. Porque servo não serve esperando nada em troca. Servo serve porque é obediente. E a Bíblia diz que ele veio para servir. Você entende que chega até ser constrangedor? Não é, Jander? Ter Jesus nessa posição aqui? Não é, Rafael? Tirar as suas sandálias, pegar uma bacia, lavar os pés, pegar uma toalha, enxugá-los. Chega a ser constrangedor. Entenda, Jesus veio para limpar os seus pés. Jesus veio para te purificar. Jesus veio para te banhar e te deixar limpo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus não veio te condenar. Jesus não. Olha para esse crente do seu lado aí. Jesus não veio condenar ele. Agora diga assim, Jesus não veio condenar a mim. Diga assim, Jesus veio para me salvar. Você pode melhorar isso? Você pode dizer isso? Jesus veio para me salvar. Veio para me salvar. Jesus veio para me limpar. Jesus veio para me purificar. Jesus veio para lavar os meus pés. Ele veio para me servir. É um servo por excelência. Terceiro, se Jesus veio para servir,
eu entendo que nós precisamos também estar prontos para servir. Concorda, sim ou não? O que Jesus está dizendo para eles eu estou dando um exemplo. Vamos ver aí? Capítulo 13, versículo 12, do texto que lemos. Ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Eu entendo que tinha um monte de interrogação na cabeça dos discípulos. Um monte de perguntas. Porque eles estavam esperando que Jesus fosse e tomasse o trono dos reis e poderosos da terra e começasse a governar. E Jesus vem ensinando um governo que não está na imposição. Jesus vem ensinando um governo que está na submissão. Jesus não vem ensinando um governo que se impõe. Jesus vem ensinando um governo que se difunde na sociedade por meio do amor. Se existe uma arma poderosa do Evangelho, e existe várias, mas a maior delas é o amor. Primeiro que eu entendo que Jesus está ensinando aqui: servir não tira o título de ninguém. Ser servo não tira o título de ninguém. Veja o versículo 13. Ele diz assim, vocês me chamam de mestre e de senhor. Tem toda a razão, pois eu sou o mesmo. Não é porque alguém serve que deixa de ser o que é. Qual que é a grande questão da sociedade e dos conceitos deste mundo? É que para ser Senhor, precisa mandar. E no reino de Jesus, ele ensinou diferente. Para ser grande no reino de Jesus, ele disse: quem vai ser o maior lá é aquele que mais serviu. O que Jesus está dizendo aqui é assim: olha, vocês me dizem e me chamam de mestre e senhor. E eu sendo mestre, eu sendo senhor, servi vocês. Ele está dizendo: servir não tira título de ninguém. Porque título é uma coisa, serviço é outra. Nem todos que têm título servem. E nem todos que servem têm título. Você e eu estamos dispostos a servir, sim ou não? Segundo princípio que eu aprendo com Jesus: quem é servo, faz o quê? Obedece. Se eu vim para servir e tem um Judas no meio do caminho, eu pulo Judas? Quem é servo faz o quê? Obedece. Tem uns Judas que é difícil de engolir, né? Mas lava o pé do Judas, irmão, que você só é um servo. Você só é um servo. Versículo 14 ele diz: se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se eu fiz isso, vocês também têm que fazer. Terceiro princípio que eu aprendo: Jesus ensina pelo exemplo. Porque há muitos que mandam, e nem todos que mandam faz. Jesus é diferente. Jesus faz primeiro, depois ele manda. Jesus ensina pelo exemplo. Veja o versículo 15. Pois eu dei o exemplo, para que vocês façam o que eu fiz. Em Filipenses, no capítulo 2, vai mostrar que Jesus é Deus, e que ele está assentado no trono, e que ele se esvazia da sua divindade, e toma a forma de servo.
e vem para servir. Jesus não se fez como um servo. Jesus vem como servo. Não é que ele se pareceu como um servo. Jesus veio como um servo. Ele está dizendo, o modelo de serviço sou eu. Imitem o meu exemplo. Você quer ser um servo por excelência? Você quer servir o reino de Deus por excelência? Você quer servir o seu irmão por excelência? Imite as atitudes de Jesus. Faça igual Jesus fez. Quarto princípio. É uma pergunta. Faltou o perguntador hoje. Tem essa palavra? Faltou quem interroga. Quem quer ser feliz aqui? Jesus deixou, como que é? Deixou a receita de quem quer ser feliz aí. Veja aí, capítulo 13, versículo 16 e 17. Você quer descobrir o segredo da felicidade? Quer? Eu vou te ensinar o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o segredo da felicidade. Leia aí comigo. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 16 e 17. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Você quer ser feliz? Aprenda a servir. Quer encontrar o segredo da felicidade? Aprenda a servir. Servir. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu desligar, eu fiz isso hoje aqui pela manhã. Se eu desligar esse microfone, ou melhor, se ele não funcionar. Estou com 2 microfones aqui, um está ligado e o outro não. Se esse que está desligado não funcionar, ele está cumprindo a missão dele? Não. Tudo o que é feito para um propósito. Aprenda isso. Você, Jander, foi feito para um propósito. E Deus tem um propósito na sua vida, na eternidade. A mesma coisa com o Rafael, a mesma coisa com o Hugo, a mesma coisa com cada um de nós. Tudo o que é feito por um propósito. A pessoa que desenvolveu o microfone, fez o microfone por quê? Qual é o propósito do microfone? O propósito primordial do microfone é captar a minha voz e, junto com outros equipamentos, ampliá-la. O propósito do microfone é captar a minha voz. E, através de sinais, ele amplia com outros equipamentos. Se esse microfone foi feito e não funciona, ele serve para alguma coisa? Você precisa saber por que fui criado. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Porque entende que se esse microfone não serve de nada, para que ele serve? Para nada. É uma das máximas de Jesus. Quem não serve, não serve. Se você não está servindo a Deus no propósito dele eterno, você está fora dos planos. Mas, pastor, isso é muito duro de ouvir. Lê lá João 15:2. Todo aquele que está ligado na videira produz. E o que não produz faz o quê? Porque se não produz, perdeu o propósito. Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Para que Deus te criou? Isso tem que te incomodar noite e dia. Você tem que buscar em Deus a resposta desse negócio.
Porque a sua vida só vai ter razão de existência, assim como o microfone só tem razão de existência se funcionar. A sua vida só vai ter razão de existência se for para servir a Deus dentro do propósito dele. Busque em Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você precisa aprender. Quarto e último ponto. Deixa eu correr para a gente terminar. Para a gente entender o propósito, a gente precisa entender a natureza. Qual que é a minha natureza? Qual que é a natureza de Cristo? Qual que é a natureza do corpo de Cristo? Qual que é a natureza dos planos? Eu vou ser muito raso na explicação, mas eu entendo que vai te ajudar em alguma coisa aí. Em primeira instância, o propósito de vida, seu e meu, é servir. Deus te criou para resolver algum problema. Deus te criou para servir e fazer alguma coisa específica. Ele planejou. Deixa eu tentar te explicar isso aqui no telão aqui. Imagina que esse quadro branco aqui é a eternidade. Quadro branco é a eternidade. Você, quem tem uma caneta para me ajudar? Você é esse pinguinho aqui, ó. Você consegue ver você lá? Não, sério? Mas você é pequeno mesmo, hein? É mais ou menos isso. Se você não consegue nem se ver na eternidade, como é que você vai entender o seu propósito? Você consegue se ver ali? Me ajuda aí, Hugo. Misericórdia. Tenha fé, fala, eu consigo, pastor, eu estou aí nesse negócio. Você consegue se ver ali, ou sim ou não? Sim! Você não enxerga a amplitude do negócio, mas você está aqui na eternidade. Eu estou vendo a pastora Vaninha ali, ó. Vocês estão vendo? Estou vendo o Bruno e a Paty aqui, ó. Vocês estão vendo? Está vendo ou não? Vocês são muito incrédulos, me ajuda aí. Veja bem. O plano eterno você não vai conseguir dimensionar. Mas você entende quando é feito um plano e você faz parte, o todo depende de você? Você entende isso, sim ou não? Que se você não funcionar, Deus vai ter que te tirar e colocar alguém no lugar que funciona. Porque o plano de Deus não vai parar por causa de mim. O plano de Deus não vai parar por causa de Judas. Não para. Você está entendendo, sim ou não? Salomão, em seus provérbios, diz: se é Deus quem guia as nossas vidas, como é que vamos entendê-la? Se você está no controle da sua vida, parabéns. Nem no plano de Deus você está mais. Porque o plano é de quem? Se o plano é dele, quem está no controle? Se você não está entendendo nada, se tudo está acontecendo fora do que você planejou, você tem que confiar em quem? Porque ele está no controle. Por que eu não entendo, pastor? Porque o plano é muito grande, mas você faz parte do plano. O plano é muito grande, mas você faz parte deste plano. Então funcione, então sirva, cumpra o chamado e o propósito de Deus para que todo o plano funcione. É difícil, pastor. Algumas engrenagens foi feito para ferro com ferro se alimar. Outras engrenagens foi feito para receber martelar na cabeça. Faz parte do plano. Quando eu entendo o plano,
Quando eu entendo o propósito, nada é dolorido demais. Porque eu sei que faço parte de um projeto, de um plano. Eu sei que vale a pena. Eu sei que vale a pena. Aí eu vou entender quando Paulo fala: eu me gastarei e me deixarei desgastar por um plano, por uma causa, a causa do Evangelho. Você está sendo desgastado pela causa do Evangelho? Você tem se permitido Deus te usar? Primeira instância do corpo de Cristo é servir. Primeira instância da realidade da sua vida é servir. Servir essa pessoa do seu lado. Servir o seu próximo. Servir. Primeira instância. Se não sirvo, não serve. Se não funciona, não serve. Entenda. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que ele cortou a videira original. Paulo aos Coríntios vai dizer: se ele não poupou nem os galhos originais, se referindo à nação de Israel, quanto mais a nós que somos zambuzeiros bravos, que somos mato bravo enxertado na videira. Se ele cortou até os galhos originais que não estavam funcionando, quanto mais o Sandrinho aqui, hein? Em Gálatas 6:10 diz: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Você tem que fazer o bem a todos, ao adendo, especialmente ao irmão do seu lado. Olha para o seu irmão aí e fala: eu vou me esforçar por ser melhor com você. Você tem que fazer o bem. 1 Timóteo 5:8 diz: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Primeira instância de Deus te criar é para servir. Segunda instância, veja, primeira instância de Deus te criar é para servir os domésticos na fé. Segunda instância de Deus te criar é para servir o próximo. E esse próximo independe se é amigo ou se é inimigo. Deus te criou por um propósito. Deus te criou para servir. E se não serve, não serve. Se não está funcionando, corta e joga fora. Amém? O tempo não permite nós irmos mais. Fique de pé. Obrigado.